Python Anti-Patterns, o que não fazer com o nosso código. A maioria das pessoas ouviu pelo menos uma vez ou se concentrou muito em estudar design patterns. Mas você sabia que também existem muitos anti-patterns que devemos tentar evitar? Nessa palestra, pretendo apresentar alguns anti-design patterns mais conhecidos que prometemos nunca usar. Mas, por algum motivo, ou deslize, acabamos usando mesmo assim. Começarei mostrando anti-patterns mais genéricos, que se aplicam a todas as linguagens de softwares em geral, e seguirei para detalhes específicos do Python, usando o livro The Little Book of Python Anti-Patterns. Como haverá código Python, os participantes devem se sentir confortáveis com algum conhecimento entre o básico e o intermediário de Python. Por exemplo, saber sobre classes, construtores, parâmetros, argumentos, etc. Muito obrigado. Obrigado. Então, boa tarde. Nossa. Tá alto. Boa tarde, obrigado aí a presença de todos, a oportunidade de estar aqui pela primeira vez palestrando, é a segunda Python Brasil. Obrigado à organização, os patrocinadores, vocês que vieram. E me deram hoje a difícil missão de tentar fazer uma palestra depois do Ramalho, né? Então, o cara é fenomenal, né? Eu ia ver lá o código de conduta aqui. Então, para ter uma ideia aqui, quem é que está na primeira vez na Python Brasil? Pode levantar a mão. Meu Deus, caramba. Tá. Puxa vida. Tá. E também para ter uma ideia, quem é que atua aí com 2 anos menos de experiência com Python, ou está entrando na área de TI agora? Só para ver quem é novo. Tá, legal. Então, acho que essa palestra vai ajudar muito vocês. Eu classifiquei ela como intermediário, porque quem tem alguma experiência talvez ache, isso eu já sabia, não sei o que, quem é novo. Espero que vocês aprendam bastante. Então, todo mundo acha que vai ter algum aprendizado nela. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Anti-patterns em Python, o que a gente não deve fazer com o nosso código. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Vinícius Gubiani Ferreira, sou eu naquela foto ali. Eu trabalho na Asium Technologies, é uma empresa de Serverless Edge Computing. A gente trabalha com Python, JavaScript, Rust, Go, Lua, diversas linguagens, as principais, JavaScript, Python. Eu sou Team Lead de QA lá na Asium, agora já fazem aproximadamente uns 2 anos, e antes disso trabalhei por uns 3 anos e meio como Backend Developer com Django lá na Asium, e daí, acho que aquela foto ali descreve bem a sensação do que é trabalhar com a área de qualidade em si, o pessoal que gosta de ver as coisas no lugar, bem organizadinhas, ajeitadas. Eu sou contribuidor esporádico aí de open source. O projeto mais legal que a gente tinha oportunidade de trabalhar é a tradução da documentação do Python para português brasileiro. É bem engajada a comunidade. Eu sei que tem alguns que estão se manifestando lá no Discord, tentando pilhar a gente para participar da documentação. Dentro dos meus hobbies em si, eu gosto bastante de cerveja artesanal. Minha favorita é a Weiss. O pessoal aí que fala que IPA, APA, Pilsen é vida, os caras aí não sabem de nada, Weiss é muito melhor. E eu sou ciclista semi-amador, tipo, não sou muito chegado nessas coisas aí de pegar bike e ir em trilha, mas eu gosto de andar pela cidade. Eu nem tenho a minha bike na verdade é a bike de todo mundo, que são as bikes, as laranjinhas ali que aparecem na minha foto, são as bikes do Itaú. Eu falo isso, eu não sou patrocinado pelo Itaú, mas se tiver alguém do Itaú assistindo aí e quiser me patrocinar, conversamos depois da talk. Então, sempre bom. Então, vamos seguir para a apresentação. Vocês vieram ver coisas de Python, não vieram para ficar falando de mim. Então, ela é dividida em 3 grandes partes, na verdade, 2 grandes partes e uma parte menor, que é uma breve introdução do porquê dessa apresentação, da motivação, por que ela foi feita, e 2 grandes partes, que nem foi dito ali antes na introdução pelo colega, que é uma parte mais genérica, de diversas linguagens, frameworks, tecnologias, e outra focada mais no Python propriamente. Então, vamos do início, né? Motivação. Como que nasceu essa apresentação, como que ela foi feita? Ela tem o foco basicamente de ajudar todo mundo a atingir o próximo nível. Então, sejam vocês aí iniciantes, entrando hoje na área de TI, intermediários, avançados, Ramalho ou outro, então. Sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender, consegue compartilhar, passar adiante. E na linguagem Python a gente tem alguns guidelines em si, PEP8, PEP20, os linters como o PyLint, formatadores de código como o Black, entre outros. E eles lidam com a linguagem em si mais num nível micro, no nível de linha, de detalhe, de trechos menores de código. Então, eu decidi pegar e fazer essa apresentação pelo outro lado, do tipo discutir do macro,
do contexto geral de projeto, porque tem muita coisa que a gente faz errado que é mais no projeto como um todo, não só nível de código, mas depois, claro, chegar e discutir coisas pontuais e específicas. E também porque anti-pattern em si é uma coisa que não é tão discutida. Todo mundo persegue mais design pattern e pattern do que as práticas ruins em si. Então, falando um pouquinho sobre anti-patterns genéricos, que se aplicam aí para qualquer linguagem. Mas antes da gente falar de anti-patterns, vamos falar rapidamente aí sobre patterns, ou sobre design patterns, que é o nome que mais aparece na nossa área de TI. O que é um design pattern, exatamente, para quem nunca ouviu falar nisso? É basicamente uma solução comum para um problema recorrente, que acontece muitas vezes. Acontece pelo menos 3 vezes com diferentes times, sem que eles tenham contato entre eles. Acaba sendo largamente adotada aí pela comunidade, pela indústria. Pode ser considerado uma metodologia convergente e é muito confiável e efetiva. O anti-pattern, por outro lado, ele parece ótimo quando a gente começa, até que ele não é mais. Tipo, o anti-pattern normalmente ele parece, um passeio no campo, flores, sol, temperatura agradável, uma brisa de verão, não sei o quê. Subitamente tu dá uma curva ali em algum caminho que tu não sabe mais voltar, te enxerga num labirinto preso, cheio com monstros. E é muito comum, do tipo anti-pattern, inclusive, causar mais problemas do que o problema original da qual ele estava se propondo a resolver. Normalmente, ele pertence a uma de três grandes categorias que são propostas por esse livro, que, diga-se de passagem, é um dos poucos livros que eu achei em si que fala sobre anti-patterns. Tipo, dá pra gente achar bastante material na internet, podcast, link, artigo, periódico, mas livro, para quem é da turma do livro em si, gosta de ter o livro na mão para aprender. Acho que esse daí é um dos poucos que apareceu. Ele até é bem antigo, é de 2000 e alguma coisa, se não me engano. Mas eu fiquei muito surpreso como ele continua atual até hoje, apesar dele ser um pouquinho antigo. E as 3 grandes categorias que esse livro sugere que existem, que os anti-patterns se enquadram, são categorias de desenvolvimento, de código, propriamente, de arquitetura, de visão geral do código, e de gerenciamento de projetos. A gente não vai ter condição de discutir todo o livro aqui, porque tem muitos anti-patterns, quase chega em 100 anti-patterns sugeridos por esse livro. Então eu escolhi a dedo alguns específicos para a gente poder trazer aqui. Eu até peço desculpa aí da apresentação estar em inglês, eu acabei me passando no meu gerenciamento de tempo próprio para pegar e traduzir ela para o português. E os nomes anti-patterns às vezes também são um pouco difíceis de traduzir. Então eu vou sempre apresentar o anti-pattern, falar sobre ele, ver como é que é ele se apresentando em código em si, como é que ele se manifesta, e também propor uma solução para tu se livrar dele, fugir dele. Então, começando, o primeiro de todos é o Boat Anchor, que na tradução literal seria âncora de barco. Esse cara é basicamente tu tentar avançar com o teu projeto, andar, e que nem o próprio nome diz, tu não conseguir porque tem alguma coisa que está te arrastando, está te prendendo no lugar, está te fixando e não te deixa ir para frente. Às vezes os anti-patterns em si, eu conhecia ele com outros nomes, e esse daqui eu chamava ele carinhosamente de código zumbi, particularmente. Porque como é que isso aqui se identifica normalmente? Maneira mais clássica de identificar. É um código, ou vários trechos de código lá no teu projeto que estão morto, literalmente morto, não faz nada. Nada, não. Exceto uma coisa que é devorar o teu cérebro tentando entender o que aquele código está fazendo. É por isso o termo código zumbi. Então, qual é a solução para esse cara? Arrancar ele fora. Tipo, eu sei que alguns estão pensando, falar é fácil, vem fazer. Eu não disse que a solução é fácil, eu disse que tem uma solução. Então, próximo anti-pattern, esse daqui alguns conhecem, Spaghetti Code. Esse daqui é bem, eu fiz a mão aqui para ênfase, né? Vocês lembram, quando vocês forem falar com alguém, vocês falam com a mãozinha de italiano. Aliás, aprendi em conferências de Python, tirem o dedão, façam com a mão inteira, com o dedão junto é ofensivo. Então, Spaghetti Code, o que é esse anti-pattern? Basicamente, código, projeto com pouca organização, pouca clareza, pouca arquitetura, está tudo emaranhado. Quando tu tenta dar uma organizada nele, tu puxa alguma coisa e vem muita coisa junto. Então, isso daqui se classifica normalmente, acho que o caso mais clássico,
muitos vão se identificar, vão rir, pode ter acontecido com vocês ou ainda vai acontecer na carreira de vocês. Tem um projeto que é constituído por uma pessoa, duas pessoas. Quando é uma pessoa, é o famoso desenvolvedor herói, é ele que está tocando sozinho aquele projeto. E daí, sei lá, tiram umas férias, 15 dias, 20 dias, 30, 45, alguma coisa assim. Se está com uma crise de meia-idade, alguma coisa assim, se afasta. E quando ele volta, ele mesmo tem problema para lidar com o próprio código dele. Não sei se alguém já teve essa experiência aí, você saiu. Meu primeiro emprego eu tive essa experiência, eu saí de férias por 30 dias, que ia vencer. Quando eu voltei, eu estava devagar, assim, para entender o código que tinha na empresa. Então, isso daqui é possível de acontecer, o Spaghetti Code é mais comum do que a gente gostaria. E solução para esse cara, refatorar o código, organizar ele, colocar em responsabilidades específicas, bem organizado, o máximo possível. Próximo anti-pattern, esse daqui já tem alguma arquitetura, diferente do Spaghetti Code. Só que não quer dizer que é uma boa arquitetura. É o God Object. God Object, na tradução literal, seria objeto Deus. E como é que é esse cara aqui? É basicamente, tu está lá, na rua, indo para casa, e tu olha lá, 10 quarteirões de distância, aquele Megazord, Godzilla, Mastodonte, ou coloquem aqui o nome que vocês quiserem, numa coisa monstruosa, olhando de volta para vocês. Ah, é o meu código, me abanando lá, 10 km de distância. Então, isso é um God Object. Em termos de código, o que isso aí se traduz? É basicamente aquele cara que é responsável por tudo no projeto de vocês. Ele tem muita responsabilidade, está acumulando todas as responsabilidades possíveis e imagináveis. Então, projeto clássico que se identifica isso. Projeto que tem apenas um arquivo e faz tudo. Então, esse é o mais comum. Mas também pode ser o quê? Aquela classezinha ou aquele métodozinho, e o inho é sarcasmo, que tem ali as suas 200, 2.000, 5.000 linhas e que faz uma pancada de coisa. Então, solução para esse cara. Refatora, quebra ele em pedaços menores, com responsabilidades menores, e que não seja responsável por fazer absolutamente tudo. Lembrando aí do S, do Solid, de boas práticas de programação. Próximo anti-pattern é o Vendor Lock-in. Esse aqui é um pouquinho difícil de traduzir literal, então seria ficar correntado com um vendedor. Então, tu bolou uma solução, um produto, um serviço, alguma coisa assim, e tu depende muito da solução de um terceiro. Por exemplo, o S3 da AWS, vamos dizer, para armazenamento. Legal, funciona, estou ganhando dinheiro, a empresa está começando a ficar ali no break-even, dar lucro e tudo mais, e de repente, do nada, estourou uma guerra aí no mundo. Sei lá, hoje está cada vez mais comum isso. E agora o dólar, que custava R$5, não é mais R$5, é 7. Que horror! Meu Deus, eu vou falir. Como é que eu vou repassar esse custo para os clientes? Não posso. Então, o que tu vai fazer? Muda para uma outra solução parecida. Nessa hora eu espero que daí vocês tenham se preparado, porque se o uso do S3 estiver assim, distribuído pelo projeto de vocês, boa sorte. Então, qual é o correto nesses casos assim? Se tu tiver que usar uma solução de terceiro, ok, não tem problema, mas preferencialmente isola isso, deixa numa parte específica do código, onde tu constrói a interface na frente disso e tu vai interagir com essa interface através de métodos bem definidos, onde tu tem entrada e saída. Tipo, passo esses parâmetros, recebo essas saídas. Vou dar um exemplo bem simples. Um carro. Tipo, não sei se todo mundo aqui tem carteira ou de carro ou de moto, mas no básico do básico. Tu vai lá, conecta a chave, gira, abre a porta, senta, direção vira para a esquerda, vira para a direita, troca a marcha, freio, acelerador, e num belo dia, pifou o motor. Que droga. Tudo bem. Eu vou lá, eu troco o motor, mas a minha interface, eu não preciso entender do motor ou como trocar ele, eu peço para alguém trocar, pago o prejuízo, mas dirigir eu vou continuar sabendo dirigir. Tá lá, minha interface bem definida, esquerda, direita, pisca, marcha, tudo mais. Tá mais ou menos nisso. Próximo anti-pattern, isso aqui até foi discutido ali nas Lightning Talks, o Cargo Cult Programming. É basicamente, tu se classifica como duas coisas. Tu seguir cegamente alguma coisa, só porque parece que é senso comum. Então, o mais clássico disso daqui, design patterns. O sênior da equipe mandou eu usar o design pattern XPTO lá. Legal. E tu sabe como é que esse design pattern funciona? Não. Qual é o problema disso daqui? O dia que parar de funcionar, que der problema no teu código, tu vai ter que fazer manutenção nisso. Então, não é só porque o sênior mandou, vocês vão lá e fazem alguma coisa assim. Se o sênior de vocês mandar vocês pularem da janela, vocês vão lá e pulam. Então, tem que entender o que está acontecendo para vocês conseguirem saber resolver o problema. Esse aqui até
tinha um outro nome, eu conhecia ele como programação orientada a Stack Overflow, programação orientada a copy-paste, e em tempos mais modernos, por que não, né, programação orientada a ChatGPT, que é o que acontece bastante. Próximo anti-pattern, otimização prematura. Acho que alguns já devem ter ouvido falar um termo, né? Otimização prematura é a raiz de todo mal. Então, é bem polêmico. E, salvo se alguém aqui estiver trabalhando para a NASA, desenvolvendo circuitos eletrônicos, equipamento de rede, alguma coisa que precisa de performance no nível aí do microsegundo, então o foco de vocês não deve ser otimização. Tipo, o foco de vocês tem que ser entregar valor para cliente. Então, deixem a otimização para depois que o valor já está entregue. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão lá passar profilers, fazer benchmark, e daí vão acabar aparecendo os gargalos de verdade. Muitas vezes onde vocês achavam que tinha que otimizar, realmente não precisava. Então, no fim das contas, vai aparecer, dá uns 4% do código foi produzido que realmente tem que ser otimizado. Seguindo em frente, a gente tem os magic numbers. Quem que nunca abriu um código e se deparou com aquele número que é totalmente aleatório, tipo assim, 18.732. Tipo, sem nada, assim, né? Não tem explicação. Tem um número, assim, tu não entende o que aquele número faz, de onde é que ele veio, qual é o motivo dele estar ali. E às vezes vem com um comentário super bacana do tipo, não troque, vai quebrar. Alguma coisa parecida. É a única explicação que tem. Então, o que se resolve para acabar com esoterismo e outras coisas relacionadas a Magic Numbers? Duas opções. Coloca um comentário breve, sucinto, que descreva bem, no máximo umas 2 linhas, uma se puder preferencialmente, ou melhor que isso, tu atribui esse Magic Number para uma variável com um nome significativo e usa aquela variável em outros lugares onde estiver aparecendo. Porque muitas vezes vocês vão ver esse número mágico, ele está lastrado pelo código. Vocês vão ver aquele número muitas vezes. Então, usando uma constante, vocês já resolvem 2 problemas. Primeiro, se mudar a constante mágica, tipo a mágica se foi, vocês vão ter que atualizar só um lugar. E segundo, daí vocês já têm uma ideia por que esse número é mágico, o que ele faz, o que ele significa. E o último anti-pattern, eu trouxe esse daqui muito mais porque ele foge um pouco do âmbito de software, ele é mais no gerenciamento de projetos, só para trazer um exemplo, é o gold plating. Gold plating, na tradução literal, seria bandeja dourada, que é basicamente tu continuar trabalhando em algo depois que o valor daquilo já foi entregue. Então, por exemplo, o meu produto, vou pegar um exemplo aqui que não é da área de software, a gente faz xícaras, legal. E daí, eu, desenvolvedor, não sei o quê, estou lá de boa na minha vida, vou deixar minha marca aqui no código, não sei, vou botar uma outra alça do lado da xícara. Tá, mas o cliente já tem uma alça, ele consegue beber o que ele precisa beber da xícara, que valor que vai ter uma outra alça? Então, eu estou vendo que alguns estão franzindo a testa, eu vou entender isso como que estão concordando comigo. Que, tipo, para que alguém vai querer uma xícara com 2 alças? Assim, não sei. Seguindo em frente, a gente tem, agora, migrando para o Python, isso aqui é uma conferência de Python, né? Tem um livrinho, foi escrito por uma startup alemã, é a Quantified Code, que é o pequeno livro de Python Anti-Patterns. Esse livro, diferente do primeiro, ele é distribuído gratuitamente sob licença Creative Commons, que não sou eu expert em licenças, mas eu entendo que basicamente vocês não precisam pagar nada. Então, tem link no final das referências ali se vocês quiserem baixar. Também é muito fácil de achar na internet. Então, se quiserem os slides, depois é só pedir ali no Discord ou Telegram, eu passo para vocês sem galho. E, da mesma maneira como o primeiro livro, esse livro ele também propôs outras categorias específicas de anti-patterns em Python, que são elas corretude, que é aquelas coisas que basicamente é garantido que vão quebrar o nosso código, mantenibilidade, que no médio e longo prazo são as coisas que vão nos dar lá uma dor de cabeça em manter o código, performance, as coisas que atrasam o desempenho do código, segurança, aí as ameaças cibernéticas que a gente tem, legibilidade, que deixa o nosso código melhor de trabalhar, todo mundo gosta de ter código legível, eu imagino, e migração, que são atualizações de versão de pacotes Python e a própria versão do Django. E, normalmente, aí nesse livro acho que tem mais de 100 anti-patterns, não vai ter condição de discutir todos em si aqui. Eu trouxe os que eu achava que eram os mais importantes. Vamos começar com o que é dito como
o mais diabólico anti-pattern de Python, porque ele apareceu, eu concordo até com o link que eu achei, só nas minhas pesquisas, quando eu estava montando essa apresentação, ele apareceu umas boas 2, 3 vezes, então eu tenho que concordar, e quando tu para analisar, na abordagem em Python em si aqui, eu já vou trazer código, peço desculpas aí para quem está mais no fundo, espero que estejam conseguindo ver. À esquerda, o código ruim, à direita, uma proposta de solução de melhoria do código. E vamos começar analisando esse código da esquerda. Vamos fazer de conta que ele está ok, o que não está. Então, me acompanhe só nessas 4 linhas de código, tem 3 grandes coisas aí que estão erradas. Então, acho que é um recorde de quase 100% de aproveitamento por linha de problemas no código. E primeira coisa que está errado aí, na linha 3 ali, a gente está capturando todas as exceções que existem do universo, que inclusive é o anti-pattern em si que eu conhecia anos atrás, desse aí. Ele se chama tratamento de exceção Pokémon, que é catch them all, de uma só vez capturar todas as exceções. Isso daí não é uma boa prática. Tipo assim, as pessoas são iguais, carros nas ruas as pessoas não são iguais, carros nas ruas não são iguais, salários não são iguais. Por que vocês achariam que essas exceções são tudo iguais? Então, isso não é bom. Então, mas vamos fazer de conta que isso está tudo bem. Segunda coisa que está errado, tipo, tá lá, de boa, captura a exceção, que acontece. E linha 4, PES. PES é o equivalente de dizer, tá tudo bem, siga em frente. Mas não é isso que aconteceu aqui. Tipo, uma exceção aconteceu. Tipo, tem que fazer uma coisa a respeito. Se tu quer ignorar, tudo bem, tua conta tem risco, tu segue a vida. E daí, o último problema, que esse sim é o mais importante. Tu foi lá e deu PES, segue em frente. Tá, mas como é que eu vou saber que deu alguma coisa errada? Então, eu nunca faço esse tipo de coisa, assim, do tipo, capturou uma exceção e enfia a cabeça no chão como se fosse um avestruz. O problema aconteceu, tu tem que lidar com ele. Então, no mínimo do mínimo, loga essa exceção. Pode ser log exception, log warning, log error, só pelo menos registra ela, para isso daí ficar registrado. O tratamento específico depois, não tem problema. Isso é outra coisa que vocês vão descobrir. Então, nunca façam isso, porque senão tem um link lá no final das referências, gente que o cliente reportava do tipo, tá dando erro, e daí não conseguia reproduzir em dev, não conseguia reproduzir em stage, tu olhava, reproduzia só na conta do cliente, olha lá, e não aparecia nada, nada. Próximo anti-pattern é ignorar o uso dos context managers para lidar com arquivos. Context manager, para quem não sabe, é aquela sintaxezinha ali da direita, with, open, as, parará, indentação, faz o que tu quer. Quando tu vai lidar com arquivos, o ideal é que tu use o Context Manager, porque se tu está gravando alguma coisa em arquivo, isso daí fica num buffer. E só é gravado efetivamente no disco quando tu efetivamente mandar gravar ou fechar a conexão com o arquivo. Daí pode acontecer, eventualmente, um erro, uma exceção, alguma coisa assim, que nem ali está forçadamente, ele está forçando uma divisão por 0 para dar o erro. Daí 2 coisas podem acontecer. Pode perder o que tem no buffer, perder a informação, ou até pior que isso, corromper o teu arquivo, perder tudo que tem no arquivo. Então, por que o Context Manager é diferente? O Context Manager, ele implementa o método dunder exit, que quer dizer que se der alguma coisa de errado ali dentro, o que tiver em buffer, ele vai pegar, gravar e liberar os recursos, liberar a memória. Então, dificilmente vocês perdem dados dessa maneira. Acho que alguém tinha tirado foto. Não se preocupe, depois eu compartilho os slides se vocês quiserem. Retornar mais de um tipo de variável em chamadas de função. Essa daqui cai naquelas categorias, do tipo, até dá para dizer que está ok. A gente tem ali no código da esquerda, return 42 como uma string, sorrateiramente colocado como uma string, e retorne none. None não é uma string, none é none, ponto. Então, são tipos diferentes. Quem vai fazer análise estática de código com MyPy ou outras metodologias, isso daqui vai acabar incomodando. Então, é uma abordagem aqui mais funcional do tipo entradas e saídas, e preferencialmente nas saídas, tu idealmente deve tentar ter sempre o mesmo tipo de dados. E daí o que daria para fazer? Ou retornar uma string vazia, que não é a melhor coisa do mundo, ou levantar uma exceção, também é válido. Acessar membros de uma classe em Python que são private protected. Ali na esquerda, nas linhas 3 e 4, a gente tem os métodos width e height, que estão com o underline na frente. Isso quer dizer que os métodos são da classe. Então, não devem ser acessados de fora da classe, que é o que está acontecendo na linha 8, logo à esquerda. E isso está errado. Tipo,
tem erro aqui, dá erro no Python? Não, não dá erro. Mas por regra geral, tipo, Python é uma linguagem que é muito mais permissiva do que deveria. Só que de boa prática em si, só porque tu pode, não quer dizer que tu deve. Então, tem que tentar respeitar esse tipo de coisa. Qual é o correto? Ou altera os atributos para serem públicos, acessado de fora da classe, sem maiores galhos, ou criar interfaces, os métodos getters e setters. Atribuir alguma coisa para métodos embutidos do Python. Ali a gente está pegando e atribuindo alguma coisa para o método list, e se eu quero depois usar o método list para criar uma lista, isso vai dar erro. E pior que isso, para quem usa debug do Python com PDB, daí tu não consegue mais digitar list. Por quê? Porque tu pegou e escreveu uma variável em cima. Então, o que tem que ser feito aqui? Respeita os métodos embutidos do Python, não sobrescreva eles. E, preferencialmente, dê nomes significativos para as suas variáveis, para os teus métodos, para as suas classes. Misturar tabs com espaços. Essa daqui, polêmica. Isso aqui existe, acho que desde antes do tempo ser chamado de tempo. Nossa. Então, qual é o correto? Correto, não sei se tem alguém que é da turma do tab aqui, infelizmente, é usar espaços. Não 2, nem 3, mas 4. Isso está definido no PEP 8. Então, podem usar tabs? Podem, não tem problema, vai continuar funcionando. O que vocês não podem é misturar tabs com espaço. Não façam isso. Isso só vai trazer tristeza para vocês. Vai trazer muito cabelo arrancado, porque muito provavelmente vocês vão acabar se deparando com coisas assim, vai dizer, erro de sintaxe. E vocês vão olhar e tá tudo bem. Tipo, vocês visualmente não vão conseguir identificar a diferença. Então, um outro motivo para vocês usarem espaços no lugar de tabs, se vocês insistirem em usar tabs, eu dou mais um motivo bom, é que os desenvolvedores que usam espaços ganham mais dinheiro. E não sou eu que estou falando isso. Quem está falando é o Stack Overflow. Eles fizeram uma pesquisa ali em 2017, 2019, alguma coisa assim, não lembro o ano, está ali nas referências, mas eles chegaram nessa conclusão. Os desenvolvedores que usam espaços ganham mais dinheiro. Ponto. Então, quem quer continuar usando os tabs aí, não tem problema. Mais dinheiro para mim, mais dinheiro para quem usa espaço. Não utilizar um else quando se utiliza um loop de for. Essa daqui é bem pythônica, eu não sei se tem alguma outra linguagem que implementa isso, eu acho que é mais específico do Python. Basicamente, não sei se vocês sabiam que a gente pode, depois de um for, de um laço for, utilizar um else. E quando que a gente utiliza isso? Tipo, se a gente, acho que alguns de vocês já devem ter tido experiência, percorre um for para ver se tu achou o que tu estava procurando lá dentro, e tu vai precisar de uma variável, assim, um marcador do tipo, achei, tipo, lá dentro. E daí a gente vai lá e faz ali nas últimas linhas, está meio desalinhado, peço desculpa, nas linhas 11 e 12, if, não achei, faz tal coisa. Vocês não precisam fazer isso, vocês podem simplesmente pegar e usar um else no final do for, só que muito importante, vocês têm que, dentro do for, pegar e dar um break, porque daí, se vocês não encerrarem o for de vocês, ele automaticamente vai entrar dentro do else. Não utilizar o método get para retornar o valor default de um dicionário. Então, a linguagem Python, ela costuma seguir uma orientação mais easier to ask forgiveness than permission, que é o mais fácil pedir perdão do que permissão, ao invés do look before you leap, que é o olhe antes de se saltar. O que isso aí quer dizer, nesse palavreado bonito aí que eu falei? Tipo, a gente tem ali, na linha 3, na linha 4, a gente está verificando se uma chave existe dentro do dicionário e tentando acessar o valor dentro do colchete, do brackets. Tem maneira melhor de fazer isso? Tem, com certeza. Sempre tem uma maneira melhor de fazer no Python. E essa maneira é utilizar o método get através do operador ponto. Ponto get, pega a chave. Se der alguma coisa de errado, essa chave não existir, não se preocupe que ele vai retornar um valor default. O valor default é none. Mas vocês podem mudar o valor default como vocês bem entenderem. Ali eu coloquei, só para fins de exemplificação, uma string vazia. Usar wildcard imports, o asterisco. Essa aqui também é bem polêmica. Em tempos antigos se discutia a respeito da performance do Python e consumo de memória, tempo para importar todo módulo. Hoje em dia, ok, já meio que caiu por água abaixo isso, mas ainda continua sendo uma boa prática tu importar o que tu quer do módulo especificamente, o método ou a classe, por dois motivos. Primeiro, para tu evitar colisão em si, que é possível que vocês importem a mesma coisa de duas bibliotecas diferentes, dois módulos diferentes,
e as duas colidem uma em cima da outra. Exemplo bem simples. Timeout error. Timeout error é uma coisa que existe na librequests, no Async.io, HTTPX. Eu acho que deve ter um apanhado de bibliotecas que implementa timeout error. Esse é só um exemplo. O outro é que às vezes vocês vão achar um método, uma classe, alguma coisa, e vocês querem saber, tá, de que módulo que veio isso? E se vocês deixam simplesmente o asterisco no import, vai ficar mais difícil de conseguir identificar de onde que vocês estão importando. Usar o global statement. Essa daqui também, eu acho que eu nem deveria estar falando essa, porque isso aqui pode incentivar as pessoas a fazerem atos do mal aqui. Então, existem pessoas que nem sabiam da existência do global statement, né? E eu estou ensinando isso daqui para vocês. Eu confesso que nos meus primeiros dias de Python, eu lá assim não conseguia direito e tudo mais, eu usava global statement, não tenho vergonha nenhuma, mas esse era o Vinícius lá que estava dando os primeiros passos em Python, né? O global statement basicamente ele permite que vocês aí violem questões de escopo e tudo mais, tragam variáveis para lugares onde elas não deveriam estar. E isso não é uma boa prática. Preferencialmente, evitem usar o global statement como se fosse a peste. Tipo, fujam disso. Qual é o correto? Tentar uma abordagem mais funcional, talvez até orientada a objetos em si. Passem o que vocês querem como parâmetros e peguem a saída. Não violem questões de escopo. Atribuir as variáveis para apenas uma letra. Essa daqui também é bem ruim. Novamente, essa aqui prejudica as habilidades de quem usa debug com Python PDB, que lá a gente acaba utilizando letras únicas. A gente usa lá B, C, Q, R, N, entre várias outras letras. E daí quando surgem essas... Nem vou me abster de comentários. Dá esses probleminhas, tipo, atrapalha o debug. Então, não usem atribuição para apenas uma letra. Isso não fica bom. E o outro motivo é que essas variáveis, tipo, elas não expressam o que elas realmente são. Então, do tipo assim, alguns vão argumentar, mas eu rodo o código, daí eu consigo passar um debug, não sei o que. Cara, mas tu deveria estar tendo que rodar o código para conseguir entender o que ele está fazendo. Tu deveria ser capaz de simplesmente ler o código e dizer o que isso aí faz. E daí, quando tu olha lá, tem A, L, não sei o que, tipo, isso aí mascara muito. Então, vou trazer uma analogia com o mundo real aí, tipo, alguém chamaria, tipo, quem tem filho ou filha, alguém chamaria o seu filho, por acaso, de AUX, simplesmente? Ou de A? Tipo, os filhos estão lá jogando joguinho, A igual a B, alguma coisa assim. Não, ninguém vai chamar o seu filho de AUX ou outras variáveis, assim, com nomes genéricos, sem significado, alguma coisa assim. Então, da mesma maneira como a gente investe um bom tempo aí nomeando filho, por favor, gastem um tempinho, vai valer a pena em nomear suas variáveis, seus métodos, suas classes. É um investimento que se paga. Comparar as coisas com true da maneira errada. Talvez não seja da maneira errada, mas pode ser que não seja da maneira que vocês querem. O true, apesar de funcionar o código da esquerda, o indicado com variáveis aí que são booleanas é simplesmente fazer if variável ou até if variável is true ou is false. E por que acontece isso? O operador is, ele compara memória em si. E daí eu trouxe alguns exemplos aqui. Na direita a gente tem ali o método id, que mostra a posição de memória que alguma coisa está apontando. Então a gente vê ali, por exemplo, a diferença. Is true é uma coisa que retorna false, mas se a gente faz igual a true, isso dá true. Porque a maneira como o Python avalia as coisas, ele tende a tentar dizer se alguma coisa é verdadeira. Truth, que chama em inglês. Usar type para comparar tipos. Apesar de funcionar o da esquerda, o recomendado, preferencialmente, é que se use o isInstance. Por quê? Porque o isInstance, ele verifica por herança. Então, às vezes, pode ter uma classe filha de uma outra classe e dá match. Tipo, é aquela classe que tu está esperando. Tipo, faz parte de um grupo específico de classes. Então, esse é o recomendado. Por fim, acho que esse aqui é o último, é ignorar o uso de named tuples. Named tuples, não sei quantos conhecem, uma coisa que já existe há um tempinho, acho que é desde o Python 3.6, é o precursor de data classes em si, que ganhou bastante tração aí com libs como Pydantic, FastAPI e outros. É uma ideia que deu origem a data class, mas é basicamente tu conseguir utilizar o operador ponto para ter algo mais significativo. Então a gente tem ali no código da esquerda, name na posição 0, name na posição 1.
Lembra quando eu falei lá das Magic Constants? Alguém me explica, olhando só a linha 5, cobre a linha 1, 2, 3, 4, o que é 0? O que é 1? Tipo, isso aí pode estar perdido em qualquer lugar do código. Como é que eu vou saber o que é 0, o que é 1? Não sou adivinho, não sou clarividente. Então, pega e compara daí com o código da esquerda. Ali está sendo feito name.first e name.last, que é primeiro e último nome. Bem mais direto, bem mais na linha. Permite que a gente, sem ter que consultar, nem criar nenhuma magic constant, nada, a gente já acesse a informação que a gente quer. Esse era o último slide que eu tinha. Aqui tem as referências, para quem quiser ver. Talvez seja um pouquinho difícil de ler por causa do contraste, mas depois eu posso colocar os slides no Discord, para quem tiver interesse. E queria deixar aí meu obrigado a todos aí que vieram, a organização, os patrocinadores. Deixo aberto aí para perguntas, e quem quiser me adicionar nas redes sociais, não sou muito ativo em redes sociais, acho que é mais só ativo que eu sou, deve ser o LinkedIn, e deixo meus contatos aí para quem também quiser trocar uma ideia, um café, ir no Pai Bar, depois alguma coisa assim, pode me adicionar, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Certinho, pessoal. Agora as perguntas. Podem levantar a mão que eu levo o microfone até a pessoa, se for o caso. Show. Opa, muito obrigado. De nada. Sobre a questão do uso do Global, tem algum caso assim que te vem na cabeça de uso assim? Ah, puxa vida. Olha. Eu diria que justificável não. Para prototipação, tipo, ok, é tolerável, mas eu acho que não justificável. Tipo assim, código que vai viver assim por mais tempo, vou dizer, semanas, meses, alguma coisa assim, ou até eventualmente ir para a produção, eu não recomendaria muito, não. Deve existir bibliotecas aí famosas que utilizem o Global, mas eu honestamente não acho uma boa prática. Bah. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Beleza? Parabéns aí pela apresentação, Obrigado. foi excelente. Eu já vi alguns casos assim do que você falou do Gold Platinum, né? Eu já vi casos que a pessoa entrega a primeira versão e vai-se embora e não mexe mais, e fica aquela coisa ainda precisando melhorar. E já vi coisas do cara My Precious ali que não entrega nunca e fica só... Como é que você dá qual é o teu feeling assim para falar assim, não, chega de mexer nisso aqui, já entreguei valor e já está legal e vou fazer outra coisa, para não ficar nem numa ponta e nem na outra? Eu diria... Acho que nem tu falou, talvez tu tentar desapegar um pouco assim dessa sensação de que tu é dono do código, especialmente quando tu tá trabalhando em empresa, tá trabalhando em alguém que te paga para produzir uma entrega para cliente, tu criar um pouco essa noção que tu não é dono do teu próprio código, a empresa é, isso para caso pessoal, para ti, e no caso de outras pessoas, quando tu vê colegas do time fazendo isso, eu diria que muito mais quando tu percebe o fim do sprint se aproximando, tipo, tá vindo, tu olha no horizonte, tu vê a pessoa tá ali embelezando o código, melhorando, e que nem um amigo diz, passando batom no porco, não sei o que e tal. Então tem que conversar ali com ela, dar um toque do tipo, cara, tipo, foca em entregar, depois a gente trabalha em ajeitar. Mais alguém? De todos os anti-patterns, qual que você considera o maior de todos os pecados? Maior de todos os pecados, nossa. Tem muitos, né? Tem vários. Tem mais do que esses aí que eu mostrei, tem outros. Nossa. Olha, particularmente o que mais me incomoda, particularmente eu acho que é o da questão de apenas uma letra, porque, primeiro, que atrapalha o debug, segundo, porque
ele omite o nome daquilo que a variável realmente faz, do que ela é, do que ela tem. Mas aquele do tratamento de exceção, do catch-them-all, também é muito ruim porque, se vocês olharem as referências, aquilo é caso real, do tipo que eu já vi acontecer com pessoas. Então, que é uma notícia que eu separei. Então, também é algo bem crítico. Tá? De nada. Ali tem. Ali. Na verdade, por questão de tempo, a gente vai precisar encerrar as perguntas, tá? Tá. Pessoal, agora vai estar rolando coffee, tá? E, bom, acho que é isso. Faz encerrado. Muito obrigado. Obrigado.